Bom, pessoal, voltamos então com a nossa aula. Gente, nós estamos aí com a limitação da distância, né? Mas eu quero de alguma forma estar pertinho de vocês. Então, eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais. Eu quero saber se você tem alguma dúvida, se você tá aí com uma pergunta, se você precisa, se você quer contar um testemunho. Então, vou deixar aqui minhas redes sociais aqui embaixo no vídeo, na descrição do vídeo, e você me manda, eu quero conhecer você, quero saber o que você tá pensando aí do outro lado, o que Deus tá falando com você. Me envia lá no direct para nós podermos estar cada vez mais juntinhos, tá bom? Bom, vamos voltar então com a nossa aula. Nós estávamos falando sobre a nossa alma, né? Nós vamos entrar na parte da alma a partir de então. Bom, a alma é a dimensão do homem que lida com o campo dos pensamentos, das vontades, das emoções. Então, tudo que tem a ver com a mente do homem, tudo que tem a ver com as ideias, né? O campo dos sentimentos está relacionado com a alma. E a palavra vai dizer lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, assim: E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, a palavra vai dizer que a forma de nós transformarmos a nossa mente é por meio da meditação da palavra de Deus, a fim de que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós falamos dentro dos tempos de salvação a respeito da nossa alma, a nossa alma ela está sendo salva, ok? A nossa alma ainda está em um processo de salvação. A sua alma, querido, ainda está em um processo de salvação. Por um lado, nós vamos ver que o espírito foi salvo no novo nascimento. Agora, a alma, ela está sendo salva à medida que nós transformamos, à medida que nós renovamos a nossa mente na palavra de Deus. Algo que eu quero considerar com vocês é que nós, como cristãos, precisamos levar a sério o que a palavra vai dizer. Eu gosto muito de um texto lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvá-los. Queridos, nós precisamos entender a importância da meditação na palavra, porque às vezes as pessoas acham que é só um texto que ela lê no culto de domingo, mas na verdade, no momento que uma pessoa está lendo a palavra, meditando na palavra, a alma dela está sendo transformada e a alma dela está sendo salva nesse momento. Então, o que nós precisamos entender? Que uma mente renovada na palavra vai se tornar aliada do meu espírito. Se eu dou mais vazão para a minha carne, se eu alimento mais a minha carne, naturalmente a minha alma vai comer a carne. Agora, se eu alimento meu espírito, se eu renovo a minha mente na palavra, o que a minha mente vai fazer? O que a minha alma vai fazer? A minha alma vai se tornar aliada do meu espírito. Então, eu fortaleço meu espírito, renovo a minha mente na palavra e a minha alma se torna uma aliada do meu espírito. Então, nós precisamos entender como isso funciona. Por quê? Porque Deus salvou o meu espírito no novo nascimento. Mas agora, a responsabilidade pela salvação da alma, ela é pessoal, ela é minha e ela é sua. Porque é interessante que a palavra vai dizer assim, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Paulo não está atribuindo a uma liderança a responsabilidade de salvar a mente do povo. Ele não está atribuindo a Deus a responsabilidade de salvar, não. Ele está falando, ele está nos mandando renovar a mente. Ele vai falar, transformai-vos. Então, o que nós precisamos entender? Que a salvação da alma, ela é uma responsabilidade pessoal. Você pode ir na igreja no domingo, receber um alimento, né, que já foi ruminado pelo pastor, e aí você vai na célula, você recebe um alimento, mas o que nós precisamos ver é que eu não me alimento só no domingo à noite. Você come, você almoça, você janta só no domingo? Não. Então, durante a semana, o seu corpo pede alimento, da mesma forma o nosso espírito. O nosso espírito, querido, ele pede para ser
alimentá-lo. Então, nós precisamos entender que a responsabilidade em receber a palavra, em meditar na palavra, ela é pessoal. Gente, é interessante isso, porque muitas vezes nós vamos ver que as pessoas mais maturas são aquelas que menos renovam a sua mente na palavra de Deus, né? As pessoas às vezes que estão há anos, às vezes tem gente que está há anos dentro da igreja, querido, e não renova a sua mente na palavra de Deus. Então isso é algo que nós precisamos considerar, aquilo que a palavra vai dizer, né? Gente, entenda algo, tem gente que tem conhecimento a respeito da Bíblia, mas não faz dela uma pessoa que é madura espiritualmente falando. E às vezes nós invertemos muito os papéis, nós achamos que espiritual às vezes é quem está 30, 40 anos da igreja, mas às vezes quem está 30, 40 anos da igreja, quando vem uma luta, uma dificuldade, o que ele faz? Ele esmurece na fé. Então, nós precisamos entender que tem a ver, querido, com você renovar sua mente na palavra, com você meditar a palavra, com você trazer à memória aquilo que te dá esperança, porque no momento certo você vai precisar dos nutrientes que você recebeu através daquela palavra, ok? Então, vamos entender o que a palavra diz, né? Nós precisamos renovar a nossa mente para que a nossa alma seja salva. Bom, e quando nós falamos em terceiro ponto, que é o nosso corpo, né? O corpo, ele é a dimensão do homem que lida com o âmbito físico. Então, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que é tangível, tudo aquilo que eu posso tocar tem a ver com o nosso corpo. Quando nós falamos sobre o nosso corpo ele será salvo na volta de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 ao 54, a palavra diz assim: Eis que vos digo um mistério, a qual nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá também eu queria ler o texto com você, que está lá em 2 Coríntios, um pouquinho pra frente aí, 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 5. 2 Coríntios 5, do 1 ao 5, diz assim: Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o que é mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Então, o que a palavra vai trazer nesses textos, né? 2 Coríntios vai falar sobre nós sermos casa, terrestres de Deus. E ele vai dizer, olha, o que 2 Coríntios e 1 Coríntios 15 vai dizer é que, olha, essa casa, esse corpo que é mortal, um dia vai ser revestido de imortalidade. Isso que é perecível, um dia vai ser revestido de imortalidade. O que é corruptível vai deixar de ser corruptível e vai se tornando incorruptível. Então, quando nós falamos sobre o nosso corpo ele será salvo na volta de Jesus. E aí o nosso corpo será glorificado. Mas entenda algo. Para que o nosso corpo chegue nesse lugar onde ele vai ser glorificado, é necessário, né, que a pessoa tenha
o seu espírito salvo, ou seja, ela tem que ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador. A partir desse momento, então, é preciso que ela renove a sua mente na palavra, salvando a sua alma para que o corpo seja glorificado. Então, vamos dizer assim, a parte de Deus é a salvação do espírito. Ele salvou o nosso espírito, nós vimos isso no novo nascimento. Agora, a responsabilidade da salvação da alma e do corpo, ela é pessoal. Ela é uma responsabilidade minha e uma responsabilidade sua. A palavra vai dizer que que nós precisamos entender essa responsabilidade, né? A palavra vai nos mostrar isso, que é uma responsabilidade nossa. Às vezes nós delegamos a Deus, delegamos uma liderança, quando na verdade nós precisamos parar, ter tempo para mexer na palavra, para que na volta de Jesus o nosso corpo seja salvo e seja glorificado. Gente, a palavra vai falar sobre o nosso corpo sendo casa de Deus. E nós precisamos, querido, algo que eu sempre gosto de considerar, nós precisamos também cuidar dessa casa de Deus, né? Nós precisamos cuidar da morada de Deus nessa terra. O nosso corpo, não é porque o nosso corpo um dia vai ser glorificado, né, que nós precisamos tratar ele de qualquer maneira. Nós precisamos cuidar da casa de Deus. Você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua saúde. Por quê? Porque às vezes a pessoa que não cuida da saúde dela, ela vai deteriorar a casa. Talvez um propósito que ela cumpriria num tempo maior, ela tá o quê? Diminuindo o tempo que ela teria para cumprir o propósito, porque ela não tá cuidando da casa de Deus. Então, o nosso corpo, ele é casa de Deus e nós precisamos cuidar também da casa de Deus. Amém, gente? Então, até aí tá tudo ok, né? Parte de Deus na salvação, o espírito. A parte do homem na salvação, alma e corpo, ok? Então, fechamos essa parte aí da salvação. Gente, nós vamos ver aqui, e a terceira consideração que eu queria fazer com vocês, a gente ainda tá dentro das considerações, lembra? Vamos lá. Dentro da terceira consideração sobre o fruto do Espírito é que independe da minha alma exercer o fruto do Espírito, ok? Vamos entender algo. A nossa alma, ela é o campo dos pensamentos, das vontades, dos desejos, tá? É o campo das emoções. Agora, quando nós falamos sobre o fruto do Espírito, o fruto ele foi colocado, né? O caráter do Espírito Santo, ele foi colocado, não foi na minha alma, ele foi colocado no meu espírito. É fruto do Espírito, não ele foi colocado no meu espírito humano recriado. Agora, o que eu quero que você entenda? Que independe da sua alma exercer o fruto. Gente, a sua alma, querido, ela vai ter vontades, a sua alma vai ter desejos, a sua alma vai ter pensamentos, a sua alma vai ter emoções e nem sempre elas vão estar alinhadas com o seu espírito. Não é verdade? Tem hora que você tá assim, no meio do culto, tá aquele mover do Senhor, você fala, ai, que fome, Jesus amado, né? Ou às vezes você tá fazendo outra coisa, vem um pensamento, você fala assim, meu Deus, misericórdia, não posso pensar isso não. Por quê? Porque a nossa alma, o campo das ideias, os sentimentos, as vontades, as emoções, eles têm vontade própria mesmo. Sabe, a sua alma, querido, vai ter vontade de pecar, a sua alma vai ter vontade de fazer coisas que não estão alinhadas com a palavra de Deus. E você vai precisar fazer com que a sua alma entre em submissão à vontade do Espírito. Entenda algo, você não é um ser almático. Você não é, repete comigo, eu não sou um ser almático. Repetiu? De novo, eu não sou um ser almático. Entenda algo, querido, você não é guiado por sua alma. Romanos 8,14 vai dizer que porque todos os que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus. Quem são os filhos? Aqueles que são guiados pelo Espírito. Filhos são guiados pelo Espírito. Porque uma coisa é certa, se você não está sendo guiado pelo Espírito, você está sendo guiado pela carne. E a palavra diz que aquele que é guiado pela carne, ele é escravo da carne. Então, eu quero que você entenda que você tem a habilidade, querido, de fazer com que as suas vontades, os seus pensamentos, seus desejos, suas emoções entrem em submissão à vontade de Deus. Filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus.
É isso que a palavra vai nos mostrar. Você vai ver que os filhos do diabo, eles manifestam obras da carne segundo a natureza deles. Mas se você nasceu de novo, querido, você manifesta o caráter do Espírito que está dentro de você. Muitas vezes eu ouço pessoas falando assim, porque o meu problema é que minha carne é fraca, né? Não, Elisa, é porque assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu quero, esse eu faço. E a gente pega aquele texto de Paulo, né, e usa como uma culpa para cometer pecados. Só que aí a pessoa esquece do resto do texto, né? Que ele vai falar assim, mas graças dou a Cristo, né? Ou seja, aí ele começa a falar, eu não ando mais segundo a minha nova natureza. Eu não sou mais, graças dou a Cristo, que eu não sou mais escravo da minha carne. Então, uma pessoa que quer fazer o bem e não consegue fazer é porque ela é escrava da carne e porque ela não nasceu de novo. Tem gente que o problema dela não é de fraqueza, não é de tentação. Tem gente que o problema dela é de paternidade. Porque, na verdade, ela não é filha de Deus, ela é filha do diabo. Então, se tá difícil demais vencer a tentação, talvez a pessoa precise reconsiderar se ela realmente nasceu de novo. Por quê? Porque todo aquele que nasceu de novo tem a habilidade de andar, manifestar o caráter dele. Tem a habilidade de manifestar o caráter de Deus. Então, nós precisamos entender essa realidade que nós estamos. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E você tem a habilidade de não ser governado pela sua alma. Querido, você não é almático. Você pode olhar para suas vontades, para os seus pensamentos e falar não. O que é ser livre? A palavra diz que nós somos livres em Cristo Jesus, que nós estamos em um reino de liberdade. Livre, querido, não é aquele que fuma, que bebe, né? Aquele que vive uma vida promíscua, que faz o que quer na hora que quer. Não, esse não é livre. Porque, na verdade, ele é escravo da carne. Porque se ele tenta ficar sem essas coisas, ele não consegue. De tempos em tempos, ele está caindo. Agora, quem é livre de fato? Livre é aquele que pode olhar para o pecado e dizer não. Livre é aquele que olha para a tentação e fala, não quero, não vou. Livre não é você sair fazendo tudo. Ser livre, querida, é você poder olhar para o pecado e dizer sim ou não. E você, em Cristo Jesus, tem a habilidade de olhar para o pecado e dizer não. O Senhor te colocou em um reino de liberdade. Você tem essa capacidade, né? À medida que nós andamos no amor de Cristo, à medida que nós andamos nessa nova realidade em Cristo Jesus, querido, né? Nós fazemos o quê? Que as nossas vontades morram com a nossa carne e que o nosso espírito governe. É por isso que você precisa que o seu espírito seja forte, alimentar o seu espírito. Para quando a sua mente, seus pensamentos, sem querer, vier um pensamento que não é da vontade de Deus, porque nesse momento você lembra a sua mente, fala, peraí, vem cá. Entra aqui, alma, em submissão à vontade do Espírito, porque você não me governa. Então, deixa eu falar algo pra você essa manhã, tarde ou noite, não sei que hora você tá me assistindo, deixa eu falar algo com você. Você não é governado pelas suas vontades. Ai, Elisa, porque me dá uma vontade quando eu vi. Não, querido, você pode olhar para as suas vontades e dizer sim ou não. Acima de qualquer coisa, se lembre, o Espírito Santo, ele nos auxilia naquilo que nós não temos habilidade. O Espírito Santo, ele nos auxilia nas nossas fraquezas. E além de nos auxiliar, ele já liberou uma ferramenta poderosa chamada domínio próprio, que nós vamos ver daqui a pouco. Ele já colocou dentro de nós e hoje nós temos a capacidade de manifestar. Amém? Bom, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, ele é a evidência visível de um poder invisível que opera dentro de nós. Anota isso. O fruto do Espírito é a evidência visível de um poder invisível que opera dentro de nós. O fruto do Espírito é aquilo que nós manifestamos fora, né? De um poder invisível, né? Que habita dentro de nós, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Gente, exercer o fruto do Espírito é como ir para academia. No início da dor, no início você vai ficar assim todo desconjuntado. No início não é legal, mas chega um tempo, querido, que você começa a sentir falta
de ir pra academia. Chega uma hora que o seu corpo acostuma e o seu corpo pede pra ir. Então, nós precisamos entender que no início pode ser, ai meu Deus, tô indo, ai Deus, tô indo, mas vai. Não pare, querido, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Então, nós precisamos ter essa paciência conosco mesmo, tá? Bom, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a questão do pecado em si, né? O pecado, querido, o que é? Nada mais é, né? O pecado é a deturpação, né, de algo original que foi criado por Deus. Nós vamos ver mais isso lá na frente. Mas quando nós falamos sobre o pecado, nós vamos ver que a palavra sempre vai referir o pecado a algo que está no corpo do homem. Tá? A palavra não refere o pecado como algo que está no espírito ou na alma, ela sempre vai usar o corpo para falar a respeito do pecado. E eu queria falar com vocês um pouquinho, né, sobre o que nós devemos resistir e o que nós devemos fugir quando nós falamos a respeito do pecado. Okay? Então, se estiver anotando aí, coloca como subtítulo: o que devemos resistir e o que devemos fugir. Bom, a palavra vai nos mandar, primeiro eu queria falar do que nós devemos fugir, tá? A palavra vai nos mandar fugir da prostituição, da imoralidade sexual, ok? Vamos lá comigo, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 até 18 e 19. 1 Coríntios 6, 18 e 19. A palavra fala assim: fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não o sois de vós mesmos? Bom, quando nós falamos sobre fugir, o que a Bíblia vai nos mandar fugir? A palavra vai nos mandar fugir da imoralidade, da impureza, tá? Da prostituição. No original grego, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, tá? Mas no original, a palavra prostituição ela também vai remeter a outros significados, que é imoralidade sexual, adultério, sexo fora do casamento, né? Então, todos esses pecados, né, estão relacionados entre si. Talvez sua Bíblia aí tenha uma outra versão, né? Talvez está escrito imoralidade ou prostituição, fugir da prostituição, da imoralidade. Então, independente do que tá aí para você, a palavra vai trazer que essa palavra, que é a palavra porneia, né, ela vai ter outros significados, que são esses no caso. Bom, quando nós falamos sobre os pecados relacionados à imoralidade sexual, a Bíblia vai nos mandar fugir. Por quê? O texto fala assim, que aquele que comete um pecado de imoralidade sexual, ele não está pecando, simplesmente cometendo um ato fora do corpo. A palavra diz que ele está pecando contra o seu próprio corpo, que é templo, que é casa, que é morada de Deus. Então, o que a palavra vai falar? Foge de situações de imoralidade, foge da prostituição, foge do adultério, né? Por exemplo, é aquele cara que tem a bendita da secretária, né, lá no trabalho dele, aí de vez em quando, aí vira e mexe, ela pede uma carona para ele. No início ele pode dizer assim, não, que isso, sou forte, é só uma carona, né? No início ele pode ir achando que ele está forte. Mas o que a palavra diz? Que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, né? Aí a bendita cada dia vai com um decote maior, diminui a saia, né? E aí quando vê, aí Satanás lança um dardo inflamado dentro da casa dele, um dia que às vezes ele saiu de casa, brigou com a esposa, aí chega dentro do carro, indo embora para casa, tem uma bonitona do lado dele e ele acaba caindo no pecado, acaba cometendo o pecado. Então o que a palavra vai dizer? Foge de situações assim. É por isso que aqui em Lagoinha nós temos um conselho mesmo que é dado, né, para os membros da igreja, que a mulher solteira ela não deve andar sozinha de carro com homem. Por quê, querido? Nenhum homem casado ele deve ficar dando carona para outras mulheres. Por quê, querido? Porque a sua carne ela vai querer andar segundo a antiga natureza dela. A sua carne, querido, ela vai querer cometer pecado. Por quê? Porque era um ambiente que ela estava, que ela está mais, assim,
apta, que ela gosta de praticar. Então, nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo. Sabe, querido, não é falar, eu sou forte, eu dou conta, sabe por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Então, a palavra vai falar assim, você tá numa situação, né, de imoralidade, de prostituição, né, de adultério, foge, não fica, não permanece, tipo, sai correndo. Por quê? Porque a sua carne, querido, a sua carne, ela vai querer andar segundo a natureza antiga dela. Então, nós precisamos ter esse cuidado. A palavra também vai nos mandar fugir da idolatria, tá? 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 14, a palavra vai nos mandar fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, 14 fala, portanto, meus amados, fugir da idolatria, ok? Quando nós falamos sobre a idolatria, nós normalmente remetemos, né, aos ídolos da Igreja Católica, né, as imagens de barro, as imagens de escultura, né? Mas algo que nós vamos ver é que a idolatria, ela não está diretamente ligada, tá, a uma imagem de barro, ok? O que é idolatria segundo a Bíblia? É interessante que idolatria, querido, não tem a ver exatamente com uma imagem de barro. Até porque, gente, eu não sei se você sabe, mas as imagens de barro, elas foram criadas, né? Por exemplo, você vai na Igreja Católica e tem São Pedro, São João, né? São Judas, tem lá o São lá deles, mas você vai ver que no início da história da igreja, por que a imagem dos apóstolos foram criados? Porque o tempo estava passando e muitos daqueles apóstolos faleceram e os irmãos já estavam se esquecendo do rosto daqueles que eram pais na fé deles. Então eles criaram a imagem de escultura para se lembrarem do rosto daqueles homens. Então, você conhece o homem como é que ele é, né? Lá em Êxodo vai falar, por exemplo, a respeito do povo, quando Moisés sobe por 40 dias, eles construíram um bezerro de ouro a fim de adorar. O homem, ele tem muito a necessidade de se relacionar com um Deus que é palpável, ele precisa tocar para ele crer, precisa ver para crer, né? E aí foi isso que aconteceu, porque as pessoas começaram a adorar a imagem dos apóstolos, sendo que na verdade elas haviam sido criadas apenas para aqueles irmãos da igreja primitiva não se esquecessem do rosto daqueles homens. Olha só, e aí com o tempo o povo começou a adorar. Mas quando nós falamos sobre idolatria, não tem a ver só com imagem de barro. Idolatria, anota isso, idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. É isso mesmo, idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. É interessante porque a palavra diz, né, a palavra vai nos mostrar que a única vez que a Bíblia fala a respeito, né, que chama algo de Senhor, né, a não ser se referindo ao Deus Altíssimo, a única vez que a Bíblia fala de algo como Senhor é quando a Bíblia vai falar de Mamon. Mamon está relacionado ao dinheiro, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa pode estar idolatrando o dinheiro e colocando o dinheiro como senhor da vida dela. Eu conheço muita gente, né, que às vezes a pessoa fala assim, não, porque tem muito dinheiro no negócio de Deus. Não. Porque quando você tem muito dinheiro, né, a pessoa normalmente vira escrava do dinheiro. Mas deixa eu falar algo, tem muita gente que realmente tem muito dinheiro e se tornou escravo do dinheiro. Talvez você é uma pessoa que tem uma farta condição financeira. Querida, deixa eu te fazer uma pergunta. Como você se sentiria se Deus tocasse na sua estabilidade financeira? Como você se sentiria se Deus tocasse na sua estabilidade financeira? Sabe de uma coisa? É interessante porque às vezes tem gente que se Deus tocar na estabilidade financeira dela, né? Talvez você esteja aí me ouvindo e tá assim, toca, Senhor, toca para ver se melhora, né? Mas talvez se alguém tem uma condição muito boa e
Como você se sentiria se Deus tocasse na sua estabilidade financeira? Eu creio que esses dias que nós estamos vivendo, Deus está tocando na estabilidade financeira não só de um, mas de muitos. De todos, quase. São poucos que podem falar que não sofreram abalos. Agora, o problema é que tem gente que, se Deus toca na estabilidade financeira dessa pessoa, quem desaba não é a estabilidade financeira, quem desaba é a própria pessoa, porque na verdade ela sempre esteve firmada na estabilidade financeira dela. Então, isso é algo que nós precisamos pensar, porque às vezes nós estamos tão apegados à nossa estabilidade financeira, sabe o que é isso? É o dia que eu preciso ter. Se eu tenho, eu tô bem, se eu não tenho, acabou. E é interessante porque às vezes a gente gosta de falar muito, né, sobre a idolatria ao dinheiro, sobre aqueles que têm muito dinheiro, sobre aqueles que são fartos financeiramente falando. Mas às vezes a gente esquece daqueles que, assim, ó, não tem nada, mas são pão duro igual mão de vaca, espreme tanto que se espremer mais um pouco, sai pelos dedos. É aquela pessoa, querido, que ela assim, ela não tem nada, entende? Mas ela não compartilha o pouco que ela tem medo de dar o pouco que ela tem. Então, isso é algo que nós precisamos considerar, isso é algo que nós precisamos pensar. Porque tem gente que não tem dinheiro, mas é assim, o dia que ela tem, ela tá super feliz, o dia que ela não tem, nem dá bom dia. Nem dá bom dia, porque senão é tipo, bom dia por quê? Né? É aquela pessoa, querido, se ela tem dinheiro, ela tá feliz, se ela não tem, querido, é assim, o limão do mais azedo que tem. É interessante porque há um tempo atrás foi feita uma matéria para uma revista e eles comprovaram que os dias do mês que as pessoas estão mais felizes é do 1º ao 5º dia útil. Por quê? Porque é o dia do pagamento. Quantas vezes, gente, isso é sério, gente. Olha isso. Quantas vezes, querido, nós estamos guiando deixando que a nossa alegria esteja fundamentada no quanto nós temos. Mas aí nós precisamos entender que se a minha estabilidade financeira, se a minha estabilidade está naquilo que é o dinheiro, está no dinheiro, querido, então eu não posso dizer que Deus me governa, não posso dizer que Deus ele é o Senhor da minha vida. Tem muita gente rica que tem o dinheiro como Senhor, mas tem muita gente rica que não tem o dinheiro como Senhor. Querido, o dinheiro, você não tem que ser servo do seu dinheiro, o dinheiro é o que tem que te servir. Então, isso é algo que nós precisamos entender. Não deixe que a sua alegria seja fundamentada no que você tem ou o que você não tem. Porque toda estabilidade financeira que não pode ser tocada por Deus, ela tem um fundamento oco. E uma hora ou outra vai desabar. Vai desabar. Então, nós precisamos ter a consciência disso. Nós precisamos ter um entendimento disso. E como uma autoanálise, sabe? Pensar, Deus, será onde tem estado a minha alegria? Porque às vezes nós vamos falar lá na frente sobre alegria, mas às vezes nós estamos assim, felizes quando nós temos dinheiro. O dia que eu não tenho, eu tô triste, o dia que eu não tenho, eu tô de mau humor. Então nós precisamos ter essa sensibilidade, querido. Deus supre as nossas necessidades. Um filho, ele não precisa andar ansioso, ele não precisa ficar idolatrando o dinheiro. Sabe por quê? Porque ele tem um pai que supre todas as suas necessidades. A palavra diz assim lá em Mateus 6, busque o reino em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Se você coloca Deus como prioridade, ele se responsabiliza em suprir as demais necessidades. E Deus tem um compromisso comigo e com você em suprir as nossas necessidades. Deus não supre os nossos luxos. Mas apesar que eu creio que ele, como um bom pai, tem prazer de nos dar mimos às vezes. Ele sabe fazer isso muito bem feito. Mas o compromisso de Deus, a promessa de Deus para nós é de que ele supriria todas as nossas necessidades. Querido, não espere só a bonança para você adorar. Não espere você ter tudo para você adorar. Não espere também, querido, a escassez para você buscar a Deus e para você adorar a Deus. Então, algo que a nossa geração precisa aprender
é o contentamento. Paulo vai dizer, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Hoje eu posso falar isso para vocês, tem algo que eu aprendi na minha vida é estar contente. Tem arroz com feijão, amém, glória a Deus. Tem picanha, aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque a gente não pode guiar a nossa vida por aquilo que nós temos. A nossa vida, querido, está firmada em quem Deus é. E Ele é fiel. Ele é fiel a mim e a você. Ele é fiel a nós. Eu lembro de uma vez que nós fomos, minha mãe era coordenadora de crianças da Igreja Assembleia de Deus, e uma vez nós fomos fazer uma festa de crianças, né? E esse ano ela passou mal e ela falou assim, ela me pediu pra fazer a festa pra ela. Eu lembro que a gente conseguiu algumas doações e tal, e eu lembro que nesse dia foi um missionário lá na igreja, eles não lembro o país que ele veio, e ele contou e tal, o testemunho, a necessidade deles, e o Senhor falou assim comigo, oferte R$100 pra ele. Só que, tipo assim, naquela época, R$100, tipo, era muito, tipo, dava pra comprar muito doce, muita bala, porque a gente gostava das festas bem feitas para as crianças. E o Senhor falou assim, oferta. E naquela hora eu falei assim, meu Deus, se eu tirar não de formato, tipo, conseguir R$100 pra ajudar a colocar lá pras crianças, era muito naquela época. E o Senhor falou, coloca. E eu decidi colocar. Gente, como Deus, assim, surpreendeu naquela festa. Foi uma das melhores que nós já fizemos. Então, o que nós precisamos entender? Que a nossa estabilidade, querido, não está naquilo que nós temos. Não está, querido, naquilo que eu possuo. Deixa eu falar algo para você. Você que está aí me assistindo e você tem recursos financeiros, eu preciso que você entenda algo. Nenhum recurso financeiro que o Senhor coloca nas suas mãos é para suprir os seus luxos. Muitas vezes Deus te dá recursos financeiros para que outras pessoas sejam supridas nas necessidades dela por aquilo que Deus colocou dentro de você. Deixa eu falar algo, tem muita gente às vezes orando a Deus para pagar a matrícula dele, que está aí desesperado, seu colega de turma, e às vezes ele está desesperado para pagar a matrícula dele, e o dinheiro que ele está orando pedindo a Deus está no seu bolso, e Deus quer te usar para ser resposta para essa pessoa. Se vier alguém aí na sua mente, querido, já seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque você não é guiado pela sua alma, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a sua alma nunca ia te mandar fazer isso por alguém. Às vezes, querido, tem pessoas que estão orando, falando, Deus, eu quero fazer carisma, Deus, eu quero fazer seminário, eu quero fazer seminário, mas eu não tenho condições. E às vezes Deus colocou o recurso dentro de você, no seu bolso, perdão, para que você possa abençoar outras pessoas. Gente, nós recebermos provisão de Deus é muito bom. Você receber é tão bom quando você recebe algo da parte de Deus, mas melhor do que você receber é você ter para dar para outras pessoas. Provisão todos nós temos para receber, o Senhor ele sempre tem para nos dar. Nós sempre podemos receber da parte de Deus, mas o princípio, o ideal é que você tenha para dar para outras pessoas. Então, não deixe que a sua estabilidade, sabe? Que a estabilidade da sua caminhada seja firmada naquilo que você tem e o que não tem. Mas que, de fato, a sua estabilidade ela esteja firmada em quem Deus é. Que a sua estabilidade esteja firmada no caráter de Deus, em quem Ele é, tá? Às vezes nós não percebemos o quanto nós estamos idolatrando o dinheiro, o quanto o dinheiro se tornou um ídolo no nosso coração. Existe a pós-modernidade vem com o consumismo para justamente nos levar por uma busca desenfreada pelo prazer. Se você olha hoje, todo o mercado, toda a mídia, ela é construída para te levar a consumir. Ela é te levada a consumir cada vez mais. E parece que você só se torna estável, feliz, o dia que você tem conquistá-lo. E isso, querido, não é o que a palavra nos ensina, não é o que a palavra diz sobre nós. A nossa estabilidade do cristão está na palavra de Deus. Isso nós precisamos entender. Eu gosto muito de uma canção da Eixla, que ela fala assim: quero te adorar, ainda que a figueira não floresça.
Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Querido, o Senhor, Ele é fiel a você. Ele é fiel a você. O seu coração pode descansar nessa verdade. Talvez esteja aí passando pela crise, falando, Deus, como eu vou fazer para lidar com tudo isso? Querido, se aquiete, se acalme, porque Deus, Ele é fiel a você. E se você está colocando Ele em primeiro lugar, Ele se responsabiliza em suprir as suas necessidades. Amém, gente? Então, quando nós falamos sobre a idolatria, a palavra vai nos mandar fugir da idolatria. E, gente, às vezes nós não idolatramos só o dinheiro. Quantas vezes nós idolatramos pessoas? Quantas vezes nós idolatramos coisas, nós idolatramos objetos, nós idolatramos uma liderança? É aquela pessoa que idolatra um relacionamento que ela tem. Às vezes Deus já pediu para ela abrir mão, mas ela não abre mão. Por quê? Porque ela não crê que, no fundo, ela não crê que Deus pode dar algo melhor para ela. Eu lembro de uma imagem que uma vez eu vi no Facebook, que mostrava Jesus segurando um ursão, assim, atrás, tipo, ele tava segurando um urso grandão, e uma menininha, e ele fazia assim, e aquela menina segurando um ursinho. E aí Jesus fazia assim pra ela, tipo, pedindo pra ela aquele ursinho. E eles esconderam atrás. Ou seja, para que ela recebesse aquilo que era muito maior, era necessário que ela entregasse aquilo que era pequeno. E às vezes nós não recebemos aquilo que é o melhor de Deus para nós, porque nós ainda não abrimos mão daquilo que Ele tem nos pedido. Então, você sabe aquilo que Ele tem te pedido. Quantas vezes, querido, nós idolatramos coisas, nós idolatramos objetos, né? Quantas vezes nós idolatramos lideranças, né? É aquele líder, querido, que é assim, é Deus no céu, o seu líder na terra. A pessoa não ouve mais ninguém, ela só quer saber porque meu líder. E às vezes ela deixa até de obedecer às direções que Deus dá pra ela por causa do líder. Deixa eu falar pra você, a voz de nenhum líder deve falar mais alto do que a voz de Deus na sua vida. Sabe por quê, querido? Porque todos nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É isso que a palavra vai dizer. Se você é filho, você é guiado pelo Espírito. É isso que a Bíblia vai dizer. Agora, eu não posso pegar a voz de uma liderança e, gente, vamos lá, vamos entender algo. Líderes, de fato, são usados por Deus nas nossas vidas? São. Eles são enviados por Deus para cuidar de nós mesmos. Agora, não é que você tem que se rebelar contra o seu líder, não. No entanto, querido, a voz de nenhum líder pode falar mais alto do que as direções de Deus para mim e para você. Tô falando as direções de Deus. Não as que você criou na sua cabeça, mas as de Deus, de fato. Sabe? Tem direções que Deus vai te dar que nem todo mundo vai entender. Mas tem gente que fala assim, não, porque meu líder falou que não é pra eu ir. Mas dentro do seu coração você tá assim, meu Deus, é isso que Deus quer de mim. Sabe, querido? Não é que você tem que se rebelar contra o seu líder também. Ore para que Deus gere convencimento no coração dele. Mas acima de qualquer coisa, querido, não abra mão das direções, não abra mão. Entenda isso, querido. A voz de ninguém pode falar mais alto do que as direções de Deus para sua vida. Não idolatre coisas, não idolatre pessoas, não idolatre relacionamentos. Nós precisamos ter essa sensibilidade no nosso coração. Amém? Muitas vezes, talvez o que nós precisamos nesse tempo é pedir perdão a Deus se nós temos idolatrado coisas, pessoas, relacionamento, né? Quantas pessoas idolatram até mesmo o ministério? Né? Não, porque é meu ministério, né? E às vezes ela não percebe que o ministério se tornou um ídolo. Porque o que é o ídolo? O ídolo, idolatria, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. E às vezes o próprio ministério já tomou o lugar de Deus na sua vida. Você tem tempo para cuidar de 50 mil pessoas. Você quer limpar a igreja, cantar no louvor, cuidar do kids e ser do evangelista, quer fazer tudo na igreja, mas não tem mais tempo com Deus. Deixa eu falar para você, abandone tudo aquilo que tem te roubado tempo com Deus, mesmo que seja o seu ministério. Porque às vezes já não é mais saudável para você. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo mesmo, que sonde o nosso coração.
que traga luz. Talvez você tá aí me assistindo e o Senhor já tem trago à sua memória coisas que têm sido ídolos na sua vida. Você sabe aquilo que tem prioridade na sua vida. Aquilo que tem prioridade na sua vida, talvez revele qual é o ídolo do seu coração. Então, peça ao Espírito Santo que traga a sua memória. Se você quiser ir dar pausa no vídeo, não tem problema não. Para aí um minutinho e pergunte ao Espírito Santo, quais têm sido os ídolos da minha vida? Que você possa, querido, deixar novamente que Cristo seja o centro da sua vida. Que em meu coração Cristo seja o centro. Que Ele seja o centro do seu coração. Novamente, em nome de Jesus, amém? Então a palavra vai falar assim, foge da idolatria. Foge, tá querendo, você tá vendo que você tá indo mais para aquele lado, foge, sabe? Sai correndo, em nome de Jesus. E a palavra, então, vai nos mandar fugir da prostituição, da idolatria e vai nos mandar resistir ao diabo. Tiago, capítulo 4. Corre lá comigo. Lá em Tiago, no capítulo 4, nós vamos ler no versículo 7. Tiago, capítulo 4, no versículo 7. A palavra diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Gente, o que a palavra está falando? Que quando nós resistimos ao diabo, imediatamente ele tem que fugir de nós, né? Qual é o nosso problema? Que muitas vezes nós resistimos ao que nós temos que fugir e nós fugimos do que nós temos que resistir. É aquela pessoa que quer resistir à prostituição, não, porque eu dou conta. Não, porque eu sou forte, que isso? Eu sou forte de dar carona pra bonitona do meu trabalho. Não, porque eu sou forte. E às vezes nós estamos resistindo ao que nós temos que fugir e nós estamos fugindo daquilo que nós temos que resistir. Gente, quantas vezes nós resistimos à imoralidade sexual e à idolatria e nós fugimos do diabo? Gente, quanto de crente que tem medo do diabo? É tipo assim, se falar que tem uma pessoa endemoniada e que ela tem que ir lá expulsar, fala assim, chama qualquer um, menos eu, porque eu não vou. É aquela pessoa que morre de medo do diabo. Querido, a palavra vai dizer que o diabo ele vai estar sempre furioso, né? Se você é filho de Deus, ele vai sempre estar furioso. A minha mãe sempre fala assim, se as coisas estão calmas demais, você pode saber que tá alguma coisa errada. Se está calmo demais, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque Satanás, querido, ele sempre vai estar em guerra contra nós mesmos. Existe uma guerra. A palavra vai dizer que existe uma guerra espiritual sendo travada. Agora, o crente que nasceu de novo, o cristão que nasceu de novo, ele precisa entender a posição dele em Cristo Jesus. Porque às vezes, querido, ele está com medo do diabo. Por quê? Porque ele desconhece a autoridade que ele tem no nome de Jesus. Às vezes ele está com medo do diabo porque ele desconhece a posição que ele está em Cristo. A palavra diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Você não precisa ter medo do diabo, querido. É o diabo que tem que fugir de você. É isso que a palavra vai dizer. Sujeite-se, portanto, a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de vós. Fugirá de vós. Você, querido, entenda algo. A palavra vai dizer que o que Cristo fez? Cristo foi no inferno e tomou a chave do inferno de Satanás. E ele entrega agora essa autoridade para a igreja. Gente, Satanás não tem nem a chave da própria casa dele, pensa só. Tem autoridade nem dentro da casa dele. Que nem a chave da casa dele ele não tem. Agora, nós precisamos entender a autoridade que nós temos. A palavra vai dizer, querido, que no nome de Jesus nós curaríamos os enfermos, nós oraríamos e os mortos ressuscitariam e nós expulsaríamos também os demônios. Querido, quando você dá uma ordem no nome de Jesus, Satanás, ele tem que sair. Ele tem que sair. Você precisa se lembrar da autoridade que você tem no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é um negócio de criança que não dorme de noite porque tá vendo vulto. É criança que tá vendo coisa estranha, e as crianças elas são muito sensíveis, mas entenda algo, pais são autoridades espirituais sobre a vida dos filhos.
Você, pai, você, mãe, tem autoridade espiritual sobre a vida do seu filho. Ore, repreenda no nome de Jesus. E, querido, não é um negócio de ficar com medo, de ficar conversando com o diabo. Não, querido. A palavra vai dizer que Jesus, ele só dava uma ordem, o diabo saía. Os demônios saíam. Querido, libere ordens na sua vida, libere ordens na sua casa, libere ordens no seu trabalho. E quando nós damos uma ordem para Satanás no nome de Jesus, ele tem que sair, ele não tem opção. Ele tem que sair, sabe por quê? Porque quando ele ouve o nome de Jesus, ele se lembra que ele foi derrotado há 2020 anos atrás e que ele tem que sair porque ele já foi derrotado. Ele já foi derrotado. Então, se lembre da autoridade que você tem no nome de Jesus. Resistir o diabo não é você correr do diabo. Tem gente que acha que resistir ao diabo é ficar assim, tô resistindo, tô aqui suportando. Não. Resistir o diabo, querido, vai trazer muito mais o sentido de você resistir, de você ir pra cima, de você atropelar, sabendo que as portas do inferno não podem resistir. O que a palavra diz? Que as portas do inferno não resistiriam à igreja. Mas não fala de uma igreja que está assim, resistindo às portas do inferno, não. Fala de uma igreja que está em constante movimento, porque ela está em movimento, querido. As portas do inferno não são capazes de resistir ao poder e à autoridade que foi dada à igreja. É avançar, é ir para cima, sabendo que as portas do inferno não podem resistir à autoridade da igreja. Quem é a igreja? Igreja não é um templo, não é um lugar de 4 paredes, não. Igreja somos nós, igreja sou eu, igreja é você. Você, igreja, tem autoridade no nome de Jesus. Exerça a autoridade que foi te dada no nome de Jesus. 1 Pedro 5,8 fala assim, que o diabo ele ruge ao nosso derredor, como um leão, buscando a quem possa tragá-los. Aí tem gente que fala assim, não, Elis, porque a palavra diz que ele ruge como um leão, buscando quem possa tragar, porque a gente tem que ter cuidado com o negócio do diabo. E aí a pessoa, que ele tem medo do diabo, deixa eu falar algo, a palavra diz que ele ruge como um leão. A palavra não diz que ele é um leão, a palavra diz que ele ruge como um, ou seja, ele tenta imitar um, ele tenta querer ser como um. Mas deixa eu falar algo pra você, na nossa vida só tem um leão que ruge, e este é o leão da tribo de Judá. Só tem um leão que tem voz e autoridade na sua vida, querido, e é o leão da tribo de Judá. Ele não é um leão, ele imita um. Só tem um leão na minha e na sua vida. Então, não precisa ter medo do diabo. Sabe por quê? Porque aquele que é de Deus, querido, aquele que é de Deus, aquele que está em Deus, ele é guardado, ele é protegido e ele tem a autoridade no nome de Jesus. Resista ao diabo como? Usando a palavra, declarando o nome de Jesus, declarando a autoridade que você tem no nome de Jesus. Amém? Jesus não soou gotas de sangue à toa, não. Tá? Jesus não soou gotas de sangue à toa, ele soou para te dar autoridade. Então, no que diz respeito ao pecado, querido, nós precisamos, assim, resistir até sair sangue mesmo, porque a palavra diz que Jesus suou gotas de sangue também, né? Tá saindo gota de sangue aí? Tá não? Então você tem capacidade ainda de resistir um pouco mais. Então, fuja da idolatria, fuja da prostituição e resista ao diabo, em nome de Jesus. Amém? Na dúvida, querido, Elisa, não sei se é diabo, não sei se é minha alma, não sei se é idolatria. Na dúvida, está correndo, ok? Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Não sabe se é idolatria ou imoralidade sexual, sai correndo. Mas no que diz respeito ao diabo, vai pra cima, porque você tem autoridade no nome de Jesus. Amém? Então, vamos entender então. Quando nós falamos sobre o homem em si, nós precisamos entender o que está dentro de nós. A palavra diz que o fruto do Espírito está dentro de nós, né? O reino de Deus habita dentro de nós, né? Nós hoje recebemos essa salvação em Cristo Jesus, né? E quando nós falamos sobre o fruto do Espírito, nós vimos que o fruto do Espírito é essa evidência visível de um poder invisível que já opera dentro de cada um de nós. Então, nós precisamos estar sempre prontos e disponíveis para manifestarmos, né, o caráter de Deus que já foi colocado dentro de mim e dentro de você. Nós vimos então que tudo que está relacionado com o pecado está ligado à carne. E só pra gente
já finalizando aqui esse módulo, né? Quando nós falamos sobre as obras da carne, finalizando essa aula, gente, não é um módulo não. Mas quando nós falamos sobre obras da carne, queria que você colocasse assim, nós vamos a partir de agora as obras da carne. Eu queria que você colocasse assim, obras da carne, tá? O que é, gente, o pecado? Pecado é alguém querer ser ou fazer aquilo que ele não foi criado em sua essência para ser ou fazer. Qual foi o pecado de Satanás? Tentar ser algo que ele não foi criado para ser, né? Qual é o nosso pecado muitas vezes? Querer fazer aquilo que em Deus nós não fomos criados para ser. Então, nós vamos ver que o pecado ele nada mais é do que a distorção de algo original que foi criado por Deus, né? E a palavra vai falar, por exemplo, a respeito das concupiscências, né, da carne, as concupiscências que não provêm de Deus. A nossa carne sempre vai querer desejar aquilo que é contrário ao Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos sobre obras da carne, tá? Obras da carne vem do grego sarx. Escreve assim, S-A-R-X. Que o significado de obras da carne é a natureza pecaminosa do homem e seus desejos ardentes e corruptos. Obras da carne é a perversão de instintos naturais, tá? É a força que tende para o pecado, feitos do corpo do velho homem, ok? Isso é obra da carne. Obra da carne nada mais é do que a natureza pecaminosa do homem. É uma força que tende para o pecado. E Tiago vai falar, por exemplo, sobre aqueles que estavam vivendo em submissão à carne. Olha só, Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 5 diz assim: de onde vêm as guerras, as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porquê, não pedem. E quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados, para gastar nos seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é por essa razão que diz as Escrituras que o Espírito que ele fez habitar em vocês tem fortes ciúmes? Então, Paulo, por exemplo, quando ele vai falar a respeito da carne, ele vai falar dessas pessoas que estavam vivendo em submissão à carne. E ele vai dizer assim, olha, vocês estão cobiçando e vocês não têm, vocês oram e não recebem porque vocês oram e porque vocês pedem mal, né? Ele vai dizer, vocês estão pedindo na verdade, mas é cobiça, vocês estão pedindo para o seu próprio prazer. Então, ele vai falar de pessoas que estavam pedindo e orando a Deus por coisas que na verdade era só para satisfazer a carne. E ele fala, vocês não vão receber, porque vocês estão pedindo só para o prazer próprio de vocês. Né? É aquela pessoa que às vezes pede só para suprir o luxo dela, suprir uma necessidade dela, e não para suprir um propósito. Então, a palavra vai falar muito sobre isso. Quando nós falamos sobre a carne é isso. A carne é essa natureza pecaminosa do homem, que você sempre vai querer ter os seus desejos ardentes, seus desejos corruptos, né? O que é? Eu gosto dessa definição, fala assim, é a perversão de instintos naturais. Por exemplo, vamos lá, gente. O sexo, ele foi criado por Deus? Foi. E é algo legítimo. Foi Deus quem criou para o seu prazer. Para o seu prazer. Tá? E aí, o que a palavra vai dizer? Quando se torna pecado? Quando é feito no momento errado, do jeito errado. Então, algo original, criado por Deus, que foi pervertido por causa do pecado. Ok? Então, é isso que ele vai dizer. Obras da carne é a perversão de instintos naturais, força que tende para o pecado, feitos do corpo do velho homem. Gente, quando nós falamos sobre obras da carne, nós vamos fazer aqui uma lista, tá? Subdividindo para ficar melhor o entendimento. E aí eu queria que você voltasse comigo lá para Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21. A palavra fala assim,
que aqui tem as obras da carne. Fala assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, bebediças, glutonarias, invejas, bebediças e glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito da qual eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus aqueles que cometem tais coisas. Se você está aí anotando, eu queria que você colocasse assim no seu caderno: lista de obras da carne. Referência Gálatas 5, do 19 ao 21. E você vai colocar assim: letra A, pecados de ordem sexual. Aí você vai colocar prostituição, impureza e lascívia. Nós vamos ver daqui a pouco que lascívia tem a ver com sensualidade, tá? Mas você coloca impureza, prostituição, impureza e lascívia. Letra B, você vai colocar pecados de ordem religiosa. Pecado de ordem religiosa. E você vai colocar idolatria. E letra C, pecados de ordem de relacionamentos interpessoais. Você vai colocar feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, inveja e emulação que tem a ver com ciúmes e inveja. Aí você vai colocar ira, dissensões, facções e inveja. Isso. Vou repetir para você, para ficar certinho: feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, discórdia, dissensões, facções e inveja. Certinho? E letra D, os pecados de mesa, que são bebedice e glutonaria, ok? Paulo, gente, quando escreve essa carta, né, aos irmãos da Galácia, né, a palavra vai nos mostrar que haviam ensinos judaizantes, falsos mestres da lei estavam entrando ali, e aqueles irmãos precisavam se relembrar da posição que eles estavam em Cristo Jesus, né? E ele vai falar sobre algo que estava acontecendo dentro da igreja, não era algo que estava acontecendo fora. Ele está falando que algo estava acontecendo dentro da igreja, e aí ele vem orientar aqueles irmãos a respeito disso, né? E quando Paulo faz essa lista, ele coloca justamente aquilo que às vezes as pessoas ignoravam muitas vezes. Por quê? Porque muitas vezes nós temos a tendência de supervalorizar. Eu queria que você olhasse aí para a lista que você escreveu. Muitas vezes nós temos a tendência de supervalorizar os pecados de ordem sexual e nós negligenciamos os pecados de ordem, por exemplo, de mesa, ou os pecados de relacionamentos interpessoais. É aquilo, às vezes a gente valoriza os pecados grandes e desvaloriza os pequenos, né? Às vezes, por exemplo, se o cara cai em adultério, é tipo assim, um escândalo dentro da igreja, né? Tipo, absurdo, fulano traiu. Se a menina fica grávida antes do casamento, nossa, é um pecado grandiosíssimo. E às vezes, querido, nós colocamos pecados, valorizamos pecados grandes e esquecemos os pecados pequenos, como a fofoca, como a maledicência, nós esquecemos da ira, nós esquecemos, né, da inveja. Querido, nunca vi ninguém chegar pra confessar pecados tipo inveja. Tipo, nunca vi ninguém chegando pra confessar pecado, não, porque eu como demais. Ninguém vai confessar pecado assim, por quê? Porque a gente supervaloriza os pecados grandes, como se para Deus tivesse distinção de pecado. Então, o que a gente precisa entender? Para Deus não existe distinção. É literalmente, não. Aposto que você aprendeu isso quando você era pequeno. Não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, querido, que você falar mal de alguém, isso quer dizer que você, né, sentir inveja de alguém é tão pecado quanto o adultério. É tão pecado, querido, quanto a prostituição. É tão pecado quanto. Sabe, às vezes a pessoa não tá ali matando outra pessoa por pecar, mas às vezes, querido, quantas vezes a língua de uns matam outros espiritualmente falando? Quantas vezes a manipulação de alguns matam outros espiritualmente falando? Então, nós precisamos entender que manipular é tão grave quanto prostituir. É isso que a palavra vai dizer, não existe diferença de pecadinho ou pecadão. E nós precisamos ter cuidado quando nós supervalorizamos os pecados de ordem de relacionamento sexual, de ordem sexual.
Por quê? Porque eles são tão pecados quanto outros, que também a gente subjuga pequeno. Então, nós vamos ver que nós vamos falar nas próximas aulas sobre a lista de obras da carne, como que cada uma delas funciona, o que acontece com cada uma delas, né? Mas eu queria que você entendesse isso desde já, tá? As obras da carne, o que são? São aberrações do instinto natural, né? A deturpação do sentido original do que Deus criou o homem. Satanás, ele vem mesmo para deturpar, para nos tirar do sentido original daquilo que Deus nos criou para ser. E nós vamos precisar ser radicais com a nossa carne. Querido, carne você não conversa, carne você não brinca. Carne, querido, você mata ela mesmo. É só com o machado, com a foice, e não tem conversa com a carne, porque a nossa carne vai querer andar segundo a nossa antiga natureza. Amém, gente? Nós vamos ficar por aqui nessa aula e na próxima aula nós voltamos então falando sobre as características da obra da carne. Fica ligadinho aí que daqui a pouco tem mais. Até daqui a pouco.